Olá, seja bem-vindo a mais um episódio da Piso Piso Arte Podcast. Hoje temos uma convidada muito especial, conhecida como a Lila. Ela é apaixonada pela arquitetura, história, retrofit, com muitas inspirações, como também a preservação e como renovar sem perder o conceito. Aqui a Lila vai poder passar todos esses conhecimentos com dicas valiosíssimas, não percam até o final. Tudo bom, Lila? Tudo ótimo. Que maravilha. Prazer estar aqui com você. A gente agradece poder estar aqui com você, passar aí muitas histórias e conhecimentos para o público. E é engraçado, né? Porque a gente se conheceu numa época que a minha vida estava de pernas pro ar, em reforma. Uma coisa bastante enlouquecedora, né? E a gente saiu de lá com essa relação que trouxe a gente aqui. Então, acho que foi... É verdade. Como... É uma coisa incrível, né? Bem interessante de imaginar que de uma relação de fornecedor e cliente a gente conseguiu construir essa relação. Como iniciou a sua paixão por resgatar alimentos, materiais antigos? Você me conheceu um perfil mesquinha arquiteta, né? Sim. E aí ele me apresentou como arquiteta aqui, mas eu gosto de dizer e quero deixar claro que eu sou arquiteta não praticante. Eu tenho essa formação, eu sou apaixonada pela história da arquitetura, eu moro no centro de São Paulo porque eu gosto do lugar, né? Da história que tem aquele lugar. Então, acho que vem um pouco daí, você passa 5 anos numa universidade, né, num curso de faculdade, que por mais que você eventualmente não trabalhe com aquilo como profissão, é uma coisa que te marca definitivamente, né? Então, acho que muito do meu jeito de pensar, muito do meu jeito de ver o mundo e muitas das coisas que eu tenho como ferramentas importantes no meu trabalho hoje, eu trago de lá. Mas eu também me especializei em fotografia, que é outra coisa que faz a gente olhar para o mundo, né, com bastante atenção. Então, me especializei em fotografia e fiz mestrado em multimeios, que é um curso do Departamento de Cinema do Instituto de Artes da Unicamp. Então, eu acabei misturando tudo isso e hoje eu trabalho com produção de conteúdo audiovisual para a educação corporativa. Eu sou consultora educacional. Então, é uma visão muito interessante, porque assim, se de um lado eu já tenho essa paixão pelo histórico, por quem veio antes de mim, por quem ocupou esse espaço aqui antes de mim, eu também tenho um olhar que vem do mercado, de novas demandas que estão chegando para mim assim, ó. Eu fiz um projeto de revitalização de aço para uma grande indústria da siderurgia nacional e eu tinha que explicar para as pessoas que trabalhavam aqui com aquilo todo o ciclo, né, e um dos dados que chegou para mim foi assim, ó, o planeta hoje, a gente por ano consome o que um planeta e meio, o que a gente precisaria de um planeta e meio para produzir, entendeu? Então, chega um determinado dia do ano ali, que eles até marcam como o dia do planeta, sim, que normalmente está acontecendo em julho, agosto, que é o dia que a gente já consumiu todos os recursos que o planeta conseguiria regenerar aquele ano. Nossa. Então, a partir dali, a gente está entrando no crédito sem ter garantia de que a gente vai conseguir pagar, entendeu? Então, para mim, tem essas duas visões muito trabalhando juntas, assim, porque eu lembro das conversas que a gente tinha e quando você conseguiu encontrar um piso que era usado, que vinha de outra obra, que ia para uma caçamba, que era da mesma madeira, do mesmo período, que tinha um verniz parecido, eu falei, poxa, é isso aqui que eu preciso, porque vai pegar no afetivo, né, no que eu quero para minha casa, onde eu quero morar, mas eu também não vou ter derrubado nenhuma árvore para fazer isso aqui. Perfeito, sustentável, né? Então, acho que é um pouco por aí que vai, é daí que vem essa... Legal, porque quando eu conheci você, foi a gente pensar no seu piso, né? É. E aí, quando você chegou no seu imóvel,
Você fez uma reforma. Qual que foi a sua Nossa. primeiro impacto quando você teve aquele piso, quando você entrou Eu vou no te mandar apartamento? o vídeo que tem no TikTok, que foi o que eu te mostrei na época. Sim. Primeiro que a gente chegou, o piso estava coberto com carpete, lembra? Perfeito, lembro. Sim. E aí eu não consegui tirar o carpete antes, mas assim, dos pedacinhos que a gente tirava, dava pra ver que era piso de madeira embaixo. Então eu tinha uma esperança, mas também não sabia o que a gente ia encontrar. Quando a gente comprou, que a gente começou a tirar aquilo, o apartamento tinha ficado fechado por 15 anos ou mais até. Tinha uma série de infiltrações problemáticas, né? Aquela porta ali que era de ferro, estava corroída embaixo, então entrava água. Era uma loucura, assim. E ele tava, sei lá, 40% podre. Eu fui ver o histórico, 40 metros quadrados. Era 100 metros de piso. Então, 40%. E eram lugares, assim, da sala, do corredor. Não era um lugar tinha... só que não, estava podre, né? Ele tinha um vazamento de um cano na parede ali do banheiro, onde juntava ali estava podre. Tinha perto de janela que entrava água, provavelmente nessas chuvas malucas que tem em São Paulo, apodrecia perto de parede. Então era uma... foi uma restauração, assim, bem complexa no sentido de recuperar seu piso, que tinha uma perda em torno de 40%. Né? E você foi tirando ali tudo, né? Aqueles que estavam podres e de repente era um montinho ali de 7, 8 tacos que tinha. Era um Tetris aquilo. E recuperou 100%. Recuperou 100%. E você chegou a ter alguma, assim, será que isso é possível? Você imaginou que isso ia ser um desafio? Ou você... Então, a gente tem feito isso. Eu falo a gente porque eu e o Alan, né? Eu e meu marido, eu sou arquiteto, meu marido é administrador, mas ele tem experiência com retrofit. Ele trabalha com isso ali no centro de São Paulo. Resumindo muito, assim, pra galera que não sabe o que é, retrofit é quando a gente faz isso que eu fiz no meu apartamento, que é comprar um apartamento detonado, completamente imprestável, e reformar ele, inclusive infraestrutura hidráulica, elétrica, porque nada tá funcionando. Eles fazem isso num prédio inteiro. Então, compram um prédio inteiro que está vazio, que está ali só a casquinha, que o cano de ferro já corroeu, tem que trocar toda a hidráulica, toda a elétrica. E eles fazem isso no prédio inteiro. Então, o que a gente fez ali foi uma loucura, mas foi uma loucura consciente, né? A gente também não tem dinheiro assim, não é? Ninguém nasceu herdeiro foi muito lá bem em casa. Planejado. Era a única chance que a gente tinha de ter um apartamento legal, né? Então vamos entender que ele tem as skills ali para comprar bem e que eu sou arquiteta, eu não posso ter medo de reforma, né? Sim. Então a gente conseguiu ali fazer isso, mas eram muitos problemas. Eu me questionei em vários momentos se a gente desafios. tinha... a elétrica foi um desafio que a gente queria... como tinha que trocar tudo, o quadro elétrico era de madeira quando eu cheguei lá. Mas aqueles fusíveis ainda de redonda? Era até mais moderninho, mas a estrutura dele era de madeira. Hoje em dia isso a norma técnica nem permite mais, sabe? Então a gente achava que ia conseguir tirar os fios de dentro sem precisar quebrar a parede. Aí aproveitava o conduíte que estava lá dentro, passava fios novos. Então a gente tinha uma expectativa que ia conseguir fazer isso, porque se tivesse que quebrar a parede, a gente tava lascado, sabe? Então foram momentos de muita tensão, e o piso foi, acho que o principal deles, porque doía no bolso, né? Se desse tudo errado, imagina. Foi assim, uma restauração. Até cheguei a conversar contigo, você tem certeza? Que você quer restaurar? Eu falei, eu quero manter o piso original aqui, resgatar também essa minha memória afetiva que eu tenho, né? Eu tinha falado pra você que eu tinha entrado no apartamento, era um apartamento assim, era desolador à vista de você tá entrando ali naquele negócio que você fala, cara, isso aqui nunca vai terminar, essa obra aqui vai ser uma obra monstruosa. Mas eu entrei assim na cozinha, e ele tinha o mesmo azulejo da casa da minha avó. Ele estava pintado de branco, mas dava para ver ali em algumas partes que iam descascando.
Era o mesmíssimo azulejo da minha infância, da casa da minha avó. O piso da cozinha era o mesmo. O tipo de janela, de vitrô, sabe aqueles vitrôs canelados, que a luz entra de um jeito específico. Então, essas coisas vão te mexendo com o lado afetivo, que você fala assim, poxa, né? Eu queria. Eu me vejo cozinhando aqui. Perfeito. E você conseguiu mesclar, né, com algo contemporâneo com o original, né? Da história, que tem os elementos da época, com um toque também seu de mudar e fazer esse equilíbrio, né? Eu estava disposta, por exemplo, no piso, eu cheguei a considerar fazer granilite. Porque eu nunca tinha feito, porque eu acho bonito, e eu falei, é da época, remete, né? Vou experimentar. E aí eu orcei o granilite. E quando eu orcei o granilite e a restauração, os dois ficaram o mesmo valor. Então, ou eu arrancava todo o piso que estava bom, mandava para uma caçamba ou dava algum fim naquilo. Sim. E começava do zero o granilite, ou a gente encarava ali aquela... A restauração do piso. E aí a gente conversou, né? Você acabou encontrando aquele lote de tacos. Tacos de peroba, que eu tinha os antigos, né? Estavam bem, assim, conservados, com uma boa a pitola, né? Compatível. E a gente fez também, quando a gente pega esses tacos, a gente faz uma triagem, né? A gente seleciona aquilo que realmente a gente consegue trabalhar e poder fazer a instalação. Então, assim, foi um processo... Desde, assim, da remoção, também precisou regularizar alguns pontos do contrapiso, lembra? Foi. Para poder a gente conseguir, né? E a paginação em escama de peixe, então foi fazendo alinhamento. Cada hora eu lembro de mais uma desgraça. E assim a gente foi conseguindo evoluir. E o resultado ficou surpreendente, né? Foi. Quem nem imaginava o antes, que a gente vai mostrar para vocês, e o resultado final, surpreendente. Não, eu lembrei agora que você estava falando, que tinha esse carpete aí, né, que estava excelentíssimo, assim. Quando a gente tirou, eu tenho um quintal no meu apartamento, que é uma parte que vai para fora, assim. E aquele quintal, provavelmente, nesses 15 anos, o ralo entupiu, deve ter entrado água bastante ali, sabe, naquela parte. Então, acho que a pessoa que morava lá antes se cansou daquilo, e aí ela arrancou um tanto de taco e tacou cimento de qualquer jeito ali, lembra? Lembro, bem na entrada. Nossa, ali. bem na entrada. E a gente precisou regularizar todo então, assim, teve realmente um processo, um empenho. Do início, da base, né, até o acabamento. E aí, tratar também todos os pontos de infiltração, né? Porque imagina se volta a entrar água ali. O sapato também ficou lindo. Ficou lindo, eu adoro. A gente tá vendendo, né? Porque a lógica é fazer uma grana com isso. Você também valoriza, né? Também. Então a gente compra ele muito barato, porque a gente só pega encrenca. Aí reforma nesse esquema, né? Que é um esquema de deixar algum charme ali, né? Sim. Porque uma coisa que eu penso também, Arthur, é assim... Tem muita coisa nova saindo. Eu sou vizinha da Torre Bela Vista, que é a maior obra ali, é a maior torre do centro da cidade de São Paulo. E eles estão vendendo, tá tudo vendido, tem muita coisa nova acontecendo. Tá valorizando muito, né, o centro também. Só que aí você olha assim, né, eu pude fazer essa comparação, porque a Torre Bela Vista já estava sendo construída quando eu comprei meu apartamento. Então, eu lembro assim, que no apartamento a gente pagou cerca de R$3.500 o metro quadrado, mas ele tem quase 180 metros. Com esse valor, eu teria comprado um de 50 metros na Torre Bela Vista, sabe? Que tem o metro quadrado de quase R$12.000. Então, tem muito um espaço ali para você valorizar, sabe? Em uma região que é interessante também, né? Então, a pessoa que quer um apartamento novo, ela não quer essa estética antiga, mas a pessoa que quer um apartamento antigo, ela quer essa estética, sabe? Ela gosta disso, ela valoriza isso que é original, ou essas intervenções que são pensadas, né? Para que...
conversem uma com a outra. Então, acho que... E eu vejo que está crescendo bastante, né? Assim, as pessoas procurando os imóveis antigos e fazendo melhorias e deixando ele mais charmoso, né? Sim, sim. Eu acho que é uma tendência também, né? E lá em casa, pelo menos eu e o Alan, a gente vai escalando, assim, sabe? Agora a gente já tem o novo projeto, que é uma... Conta esse novo projeto aí a gente acabou de comprar um palacete completamente abandonado ali no centro de São Paulo. Interessantíssimo isso, hein? E aí é uma outra escala, Arthur. Tem um piso de madeira lá que a gente vai ter que resolver. É possível resolver? A ideia é a seguinte. Vou mandar foto para você também mostrar para o pessoal. Legal, mas é um palacete que fica ali pertinho do pátio do colégio, onde tem uma série de museus que tem... Nossa, no coração. O pátio do colégio é onde a cidade de São Paulo começou, né? Sim. Aí ali tem o pátio do colégio, tem o solar da Marquesa de Santos, que foi a amante mais famosa do Dom Pedro I. Então, quando o Dom Pedro vinha para São Paulo, era ali que ele ficava, né? Eles dizem que é um pedacinho da corte em São Paulo, aquela casa ali. E aí tem o Museu das Favelas ali na frente também, que é do Ramos de Azevedo. E aí entrando naquela ruinha ali, tem o palacete que a gente comprou, que foi a primeira policlínica da cidade de São Paulo. Ah, que legal. Então, a gente comprou sem saber nada disso. Assim, a gente comprou de novo porque o Alan trabalha com isso, fazendo esses negócios. É uma oportunidade que ele ficou construindo ao longo de alguns anos. E aí a gente conseguiu comprar pela oportunidade. Não é que a gente falou, nossa, vamos comprar aquele palacete ali. Mesma coisa do apartamento, ó. Tem uma encrenca ali. Ninguém quer, por isso a gente consegue comprar, a gente vai encarar. Aí Parabéns. A gente vai encarar. Vou querer ter a oportunidade de conhecer, ver como esse piso, as condições e poder dar um e aí a nossa ideia lá é, de novo, manter o máximo do original que a gente conseguir. E ele é um palacete tombado, então a fachada dele é tombada, né? A parte interna não, mas mesmo assim a gente quer manter todas as características que a gente conseguir. Inclusive sinalizando esse passar do tempo e esse abandono que ele foi submetido aí nas últimas décadas. Nossa, interessantíssimo. Parabéns por esse seu projeto. Pois é, Nossa. Estamos animados, ansiosos e morrendo de medo. Mas é um passo de cada vez, vocês vão... a gente foi ficando mais aí, experiente, né? Com certeza, um palacete. Quantos metros quadrados, mais ou menos, Lila? Ele tem uns 1.500. Uau! Nossa, interessantíssimo. E aí tem vitrais, tem tudo, muitos vitrais. Então, a gente conseguiu comprar, né? Sem saber muito o que era, o que tinha sido, o que futuro a gente ia dar para aquilo. Mas, quando a gente entrou lá... A primeira sensação que a gente teve era de que era alguma coisa da medicina, porque tem aquelas cobrinhas, sabe? Nos vitrais. Então, tinha vários detalhes ali que mostravam essas cobrinhas. E aí a gente começou a pesquisar a história, mas a rua vai mudando de nome, aí você fica uma coisa, quanto mais tempo passa, mais difícil vai ficando de encontrar informações. E você vai muito atrás de história, né? Você também tem esse outro lado, né? Você gosta, A gente tem uma história maravilhosa agora do palacete, que é que a gente comprou, a gente foi lá ver, tirar foto, e a gente começou a ver que tinha umas inscrições nos tijolos. Nossa, interessante. E aí, tinha vários tijolos meio soltos, assim, a gente foi vendo as inscrições e a gente começou a pesquisar. Aí o Alan descobriu que existe um catálogo, uma tijoloteca, que mostra o que significava cada uma daquelas inscrições. Aí aquelas inscrições são símbolos das olarias, que é tipo patrimônio histórico também, arquitetônico. Cada tijolo tem uma história, né? E aí nesse catálogo dessa tijoloteca a gente já percebeu que tem alguns que tem no nosso prédio que não tem lá, então a historiadora que fez já está vendo de mapear, é um patrimônio, assim, começou um monte de pequenos projetos ali acontecendo para investigar mesmo de onde vem, o que é. E aí foi essa historiadora que falou pra gente, olha só,
Foi a primeira policlínica, tem aqui nesse livro do Patrimônio da Saúde em São Paulo, o prédio de vocês. E agora a gente tá numa doideira, porque essa historiadora diz pra gente que pode ser um projeto do Ramos de Azevedo. Olha, fascinante. Só que a gente não tem nenhuma confirmação. A Faculdade de Arquitetura da USP também não consegue confirmar. E aí tá todo mundo, assim, Quem investigando. sabe se tem alguma notícia, alguma informação da... Só que são coisas muito demoradas, né? Sim, sim. Então, a gente já pediu o desarquivamento do projeto, demora entre 6 a 8 meses e até lá a gente tá nessa ansiedade. Nossa, então, além disso, ainda. você também faz você tem um novo projeto que você circula na cidade de São Paulo, no centro, né, histórico. Isso. E conta um pouquinho pro pessoal. Quando você me conheceu, a gente estava saindo da pandemia, não era? Sim, estava no final da pandemia, correto? Estava no final da pandemia. Eu tinha me mudado para o centro no comecinho da pandemia. E foi bem quando eu tomei a primeira dose da vacina de Covid. Okay. Então, aquele momento ali para mim da mudança para o centro marcou a abertura, sabe? O final do isolamento. Porque aí eu podia sair para passear, andando por ali pelo centro histórico, que não tem carro, que é super tranquilo, que tem prédios muito bonitos. E aí eu comecei a fazer essas rotas pensando na história da arquitetura, sabe? Então, assim, o que tem aqui no pátio do colégio onde a cidade começou? Aí eu comecei a mapear, aqui tem a primeira parede ou a parede mais antiga que ainda existe em São Paulo. Eu acho que só um pouquinho, que é um despertador aqui, ó. Tá. Tem muitos paulistanos que não tem esse conhecimento. Não, que não tem, mas eu tinha estudado isso, né? A primeira vez que eu viajei sozinha para fora da casa dos meus pais, eu vim para São Paulo para conhecer esses prédios, na Faculdade de Arquitetura. Então eu tinha essa memória dessa viagem que eu fiz com os meus amigos e que foi incrível. Que bacana. E eu comecei a voltar para esses lugares. Então aí eu ia para o pátio do colégio, aí eu comecei a pesquisar tudo sobre o pátio do colégio e descobri que aquele relógio antigo que aparece nas fotos, ele tá em outra igreja. A porta que aparece nas fotos antigas está em outro prédio ali perto. E aí eu comecei a mapear essas curiosidades, essas coisas. Eu quis saber quem foi que pegou a porta e levou para outro lugar, sabe? Eu comecei a investigar também. A investigar. Para mim era uma coisa que eu podia fazer na rua, que eu podia fazer sozinha e que mantinha minha cabeça livre de ansiedade. Isso foi no pós-pandemia? Na pandemia. Tomei a primeira dose da vacina, comecei a andar. Porque a cidade estava mega tranquila naquela época. E aí eu fui para o Mosteiro de São Bento, eu fui para todos esses prédios. Então eu mapeei coisas ali que são muito legais, sabe? E comecei a fazer uns passeios com turistas. Eu montei um canal no YouTube que eu saía com as minhas câmeras, né? Eu trabalho com produção de audiovisual, então eu tenho as camerinhas de sair na rua, as pequenininhas. E aí eu saía e eu comecei a narrar para as pessoas, olha, aqui não sei o que, Tarsila do Amaral morou aqui morou de Cavalcante, todas essas coisas que eu fui descobrindo. E comecei a montar passeios mesmo. Compartilhar esses conhecimentos. Poxa, que coisa linda. E aí o canal cresceu. Durante um tempo eu alimentei ele ali na pandemia. E aí você continua? Não, já faz tempo que eu não publico nada lá. Mas é porque a vida vai dando essas mudando, voltas, novos ciclos, né? Novos ciclos. Agora com o Palacete vai te consumir um tempo aí. Mas então, agora com o Palacete a ideia é virar a vida para isso, sabe? Hoje eu sou CLT, eu trabalho, não tenho tanto tempo para fazer essas coisas que eu gosto. Entendi. Mas, quer dizer, eu gosto do meu trabalho também, enfim, mas é um plano, assim, de médio e longo prazo, virar a vida para isso e poder fazer mais disso, sabe? E o retrofit tá no seu coração aí? Tá dentro também? Dentro do possível? O retrofit, eu tenho minhas questões, sabe? Eu gosto muito da lógica de transformação, de revitalização,
Mas tem muitas questões ali envolvidas que me fazem pensar bastante, sabe? Porque a crítica é a gentrificação, né? É você construir tantas coisas novas ali que as pessoas que conseguiam viver ali, que conseguiam morar ali, acabam não conseguindo pagar mais, né? Então me assusta um pouco essa coisa de um monte de gente comprando estúdio para fazer Airbnb, sabe assim? Então acho que esse lado é um lado que a gente tem que ficar bastante atento, porque também não é isso que eu quero para a cidade, sabe? Tira um pouquinho a característica, né? Isso acaba... Eu acho que, assim, retrofit para moradia, para as pessoas que não têm casa, muito legal. Retrofit pra gente especular, sabe? E fazer todo o preço da região subir e não ter casa para ninguém do mesmo jeito. Aí já é um ponto. Então já é um ponto que precisa de atenção. Entendo. Porque também tem a forma de sustentabilidade, né? Do retrofit. Sim, sim. O piso que a gente fez é uma forma de retrofit e algo que a gente consegue preservar, né? A gente fez muito também, sabe aonde? No Copan. Restauração dos tacos também, mantendo o piso original do Copan. Mas eu entendo essa diferenciação, né? Mas é que tem esse lado do retrofit, que é um lado extremamente mercadológico, de grandes fundos que investem, sabe? Grandes que não vai resolver o problema da habitação. Então tem um ponto de controvérsia ponto ali que não eu bate. acho que precisa prestar atenção nisso, entende? Entendo. Nossa. Então tem muita gente séria que está fazendo retrofit para moradia no centro, e aí eu acho isso sensacional. Mas não demora muito, você começa a achar notícia de prédio que conseguiu verba da prefeitura e hoje tem apartamento sendo alugado por 20 mil reais, sabe? Nossa, então acho que isso é um pouco complexo, problemático. Chatinho, Poxa mas vida. Estamos de olho. E você também tá com radar, né? Você vê que tem uma possibilidade de... Não, eu acho que tanto eu quanto o Alan, agora a nossa vida tá ali, né? Pelo menos pelos próximos 10 anos, é o centro, é o restauro, né? A gente tá lá no apartamento que você restaurou, mas ele tá à venda, então ainda pode ser que a gente encare outra encrenca daqui a pouco junto com o Palacete, porque esse foi o combinado, né? Entre eu e ele, essa foi a vida que a gente escolheu. Nossa, são assim, eu acho muito interessante o que vocês, né, têm esses desafios, essa coragem, né, de, por exemplo, enfrentar o que pode vir pela frente, né, de poder, de repente, naquilo que você está entrando com o imóvel e conseguir restaurar, recuperar de alguma forma e conforme vocês vão dando os passos, vão tendo mais informações e mais escalas, né? Exatamente. Cada apartamento pequenininho que a gente faz ali dá mais coragem pra gente encarar e fazer uma coisa um pouco maior e mais ousada, né? Então... Mas você falou coragem, eu acho que tem esse componente da coragem, mas mais do que isso tem um componente que é a calma, sabe? Interessante, a calma. A calma. Porque você não pode se abalar com qualquer BO, porque vai ter BO. Vai ter BO, assim, que vai surgir do além, que você não estava esperando, que você não faz ideia. E aí eu acho que essa surpresa. Coisa... E não é surpresa boa nunca, né? Você sabe, assim, é tipo, um negocinho aqui, 10 mil reais. Hoje já nada é tão acessível, né? Então, ainda mais quando você está falando de restauro, né? Que você está procurando coisas que nem desse tempo são, então é muito... de repente, o material da época, como você vai, de repente, colocar um complemento... Então, como é que eu vou restaurar aquele vitral, sabe? Tipo, onde que eu vou encontrar daquilo de novo, igual? E o que acontece? As coisas vão evoluindo, né? A gente está numa era de soluções rápidas, né? E ao mesmo tempo você está resgatando algo antigo, né? Outro tempo. É outro tempo, então é um desafio. E é um desafio
que a gente gosta. Que você então, gosta. Isso é formidável. Mas eu acho que me ensinou muita coisa também, sabe? Eu já fui uma pessoa muito ansiosa, muito apavorada. Muito, assim, muito. E obra, né, gente? É uma loucura. É loucura. isso, assim. Tipo, de repente, do Consome nada... tempo, tudo. Corpo, físico, mente, tudo. Dinheiro, assim, então... vai que... E eu aprendi a lidar com esse tipo de situação de maneira mais tranquila, assim, sabe? Legal, e uma coisa que me ajuda muito foi, inclusive, a fotografia, o cinema, essa coisa da arte. Porque toda vez que vem um BO, assim, que ele chega e fala, putz, o telhado lá a gente vai ter que arrumar agora, porque não dá pra esperar, porque pode cair na cabeça das pessoas. Aí eu paro, penso, sabe? Tá, mas... vamos tentar olhar por outro lado, encontrar um novo ângulo. Eu não tenho dinheiro agora, mas o que eu preciso fazer para ter esse dinheiro, sabe? Então, você vai organizando, você vai... É como quase reenquadrar o seu pensamento, reenquadrar o seu ponto de vista. Então, eu tô olhando isso aqui, tá me deixando desesperada. De que jeito que eu posso olhar para isso, que vai ser diferente e não vai ser uma impossibilidade, sabe? Então, acho que isso foi uma coisa que eu aprendi. E tudo que você foi adquirindo, os seus conhecimentos e esses desafios, você foi dando solução, né? Sim, aí você tem que dar, né? Porque, de repente, assim... não é que a gente tem dinheiro sobrando, sabe? Sim. Assim, aquele apartamento que você reformou era todo o dinheiro da nossa vida ali, sabe? Tinha que dar certo. Então, quando a gente não nasce herdeiro, é assim que a gente tem que fazer, né? É um exemplo de vida, no sentido das pessoas que são ansiosas, que estão com reformas, com obras. Você assim, tá dando um exemplo aqui formidável. De resiliência, né? Então, mas é isso mesmo, assim, senão você enlouquece e não aproveita nada, sabe? E aí, em contrapartida, aí você, para dar uma equilibrada, você foi pro lado de fotografia, de arte. Sim. Que bacana. E aí, hoje em dia, a gente enxerga isso de um jeito muito mais diferente, né? Que agora a gente tá lá, acabamos de comprar o palacete, tá destruído, não dá pra fazer nada. O que a gente vai fazer? A gente vai pra lá, vai tirar foto, vai pensar, vai refletir, o que a gente quer aqui, como é que a gente vai conseguir... e aí a gente já tá mobilizando tudo, porque tem recursos, né? Até do governo federal, da Prefeitura de São Paulo, tem recursos que a gente consegue buscar, que são linhas específicas, né? Para esse tipo de situação. Você compra um prédio tombado, você não pode fazer nada nele, você tem uma série de restrições. Muitos protocolos e tudo mais. Mas você também tem uma série de benefícios, né? Então, a gente está desembolando esses benefícios para logo mais começar a reforma. Quando tiver um momento oportuno, ter um próximo podcast para você falar desse palacete aí, a gente vai da história com você foi evoluindo, enfim, esse teu planejamento, porque é uma história incrível que você vai poder compartilhar. A gente tá bastante mexido, assim, sabe? Legal. Porque como tudo na vida é daquela coisa, né? Uma imensa felicidade, uma imensa alegria, mas também é uma encrenca que vai tomar nosso tempo e nossos recursos todos pelos próximos 10 anos, talvez, assim. Então, Entendi. Poxa, mesmo assim, parabéns, viu, Lila? Porque assim, é um projeto a longo prazo, né? 10 anos é algo que vocês vão passo a passo até chegar no seu objetivo. Resiliente, perseverante. E tem uma parte da escada que é toda de madeira. Sim. Que a gente vai precisar dar uma olhada lá, hein? Eu vou com o maior prazer, sem compromisso, para olhar, conhecer, ver como que é de passar. Aí você pode mostrar pro pessoal. Sim. A gente compartilha essas informações, porque é aquilo que a gente está falando, uma história, né? Algo de quantos anos você acha que é essa escada, ou enfim, a parte do projeto é de 1916. 1916, então. Tem mais de 100 anos. Nossa, é uma relíquia, né? Mais de 100 anos. É tombado, né? É tombado. Ele tem a fachada tombada, né? Não é aquele tombamento que é o mais... Certo. Tem alguns que são bem, bem criteriosos, assim, sabe? Você não pode mudar nada do que era o original.
Mas tem alguns que é esse caso, que é o tombamento da fachada. A fachada a gente tem que manter intacta e resgatar toda a originalidade dela. E o telhado, né, que é o envoltório, assim. As partes internas não tem tanta proteção. Então, isso já... Dá para poder ter mais opções e de você pode transformar de um jeito diferente, né? Ele tem aqueles tijolinhos, sabe? É toda aquela cor laranjinha, assim, que você consegue... É lindo. Parece a pinacoteca. Certo. Então, você entra com umas intervenções em metal, sabe? Uma coisa dá pra mais... jogar bastante... Tem bastante coisa para fazer ali. Nossa, para um arquiteto, nossa, aquilo eu tô assim, ó, adorando. É um banquete, né? De poder transformar aquilo e ter o antigo contemporâneo, dar uma equilibrada lá. Mas aí é isso, tem esse lado maravilhoso e tem o lado do pânico, que às vezes na hora que a gente vai dormir, a gente põe a cabeça e não dorme, né? O que eu fui parabéns, fazer? Vila, porque olha, aquilo que a gente falou, vocês, né, tem um desafio decidido. Não pode ter preguiça. Não. E tem que ter bastante coragem. Coragem e tempo para poder fazer. Calma. E aí com isso, a parte fotográfica seria o que? Também a parte histórica do centro histórico, a arte que você faz? Ou é uma outra... Eu acho que... Eu tenho a impressão que ao longo da minha vida eu fui profissionalizando os meus hobbies, sabe? Aí eu às vezes acho que isso é bom e às vezes eu acho que eu perdi um hobby. Entendeu? A fotografia foi assim. Eu terminei a faculdade de arquitetura, eu comecei a estudar fotografia, eu comecei a trabalhar com fotografia, aí eu achei que ficou muito chato, sabe? Porque trabalhar com fotografia não é exatamente fotografar aquilo que você gosta. Entendeu? Então, aí eu acabei mudando de áreas e hoje a fotografia voltou a ser meu hobby. Olha, interessante. E essa parte de fotografia seria o quê? Alguma coisa do centro histórico? Da cidade, da cidade em geral? É. Ah, bacana. E você está trabalhando isso nas suas redes sociais? Sim, nas minhas redes sociais. Todas elas são Exploradora Urbana, com alguma variação, tá? Instagram é @exploradora_urbana. Legal. YouTube é a mesma coisa e TikTok também. Tá, então repete para o público para poder conhecer teu trabalho muito e de repente... @Exploradora Urbana. Lá vocês vão ver... as fotos que eu faço do centro de São Paulo e vocês vão ver também eventualmente esses passeios acontecendo, que às vezes eu junto um grupo, a gente sai para passear lá em São Paulo e eu acabo postando alguns vídeos. Que legal! E tem pessoal turista ou... Você nem sabe, eu guio turista tipo europeu, gente que vem de fora, e é maravilhoso isso, porque assim, tô lembrando de uma família de Praga que eu guiei aqui. Olha. Aqui não, porque a gente não tá no centro de São Paulo, né? Mas que eu guiei lá no centro de São Paulo, que eu fiz esse passeio que chama São Paulo, 3 cidades em um século. Sim. Começa ali no pátio do colégio onde ainda tem as paredes de taipa. Ponto central aí. Aí depois vai para a cidade do concreto, que é a cidade do Ramos de Azevedo, dos outros materiais que foram chegando com o trem, e termina lá no Copan. Então é uma caminhadona, a gente fica o dia inteiro passeando, entrando em museu, restaurante, comendo. Então é o tipo de passeio que eu adoro fazer, mas eu nunca tenho companhia, sabe? Então eu comecei a fazer isso para treinar inglês, treinar espanhol e para ter companhia para passear. E a turma... E a turma fica embasbacada. Vocês podem digitar aí no Google, gente. Praga, Vista Aérea de Praga. Vocês vão ver, é uma cidade que tem um monte de telhado verdinho igual da Catedral da Sé, por exemplo, sabe? É aquela estética a cidade tem. De repente, eles chegaram ali na Catedral da Sé e eles todos ficaram embasbacados. E eu falava assim, gente, mas assim, eu nem ia trazer vocês aqui porque eu achei que isso aqui vocês veem em Praga, né? Não, Mas aí a dimensão, sabe? Eles falam assim, em Praga não tem desse tamanho. E, assim, lógico, é muito de turista, momento e tudo mais.
Mas dá para ter uma ideia, uma referência daquilo que mais atrai eles, ou que dá um feedback, assim, quando eles falam, uau, isso aqui, foi o que eu mais gostei, da parte histórica de São Paulo. E eu me impressionei muito com a fala dele sobre as igrejas e sobre a preservação das igrejas. Porque a gente não fica indo para a Europa toda hora visitar lá, né? Sim. Tem gente que passa uma vida e nunca foi, mas esse pessoal que vem de fora e entra, por exemplo, no Mosteiro de São Bento, os caras ficam assim, ó, sem ter o que falar. Se pegar o momento do canto deles lá, né? Nossa, ensaiando, deve ser algo maravilhoso. Então, eu não sei se você sabe, mas o Mosteiro de São Bento foi o lugar onde o Papa Bento XVI ficou hospedado quando veio para o Brasil. Então, a primeira vez que um Papa ficou hospedado em São Paulo, ele ficou hospedado no Mosteiro de São Bento. E aí, quando isso aconteceu, que não faz muito tempo, né, eles revitalizaram, restauraram tudo aquilo lá. Eles têm, o mosteiro tem um programa de preservação e restauro permanente. É permanente. Então, assim, quem olha o mosteiro por fora e vê aquela coisa cinza, que parece pedra, mais quadradona de concreto, não tem o que prepare esse cidadão para a hora que ele entra lá e encontra aquele tanto de parede sem 1 centímetro quadrado de pintura, sabe assim? Riquíssimo, né? Tá tudo pintado, tudo tomado. Então é uma sensação, né? Que é uma qualidade dos lugares que são projetados com intenção, que é uma coisa que, sei lá, acontece na pessoa que entra ali, que é, sabe, aquele embasbacamento, também, aquela coisa do tipo... Então, assim, a igreja é o que mais As igrejas impacta. são o que mais impactam. E aí, eles gostam de ver qual que foi o primeiro prédio que foi construído em São Paulo, qual que era a altura do prédio que tinha antes. Então, nesses passeios, eu vou mostrando tudo isso para eles. E eles ficam assim, mas esse predinho aqui de 7 andares? Aí eu falo, mas antes dele só tinha daquela altura ali. Eles ficam, aí que você consegue imaginar, sabe? Esse momento da cidade, o que é, de repente, nascer um prédio. Além de ter toda a parte arquitetônica, história, se passar esse conhecimento, né, para o público, né, dos então, estrangeiros e depois também eu vou te mandar brasileiros. também, tem uma foto da época da construção do Martinelli. O Martinelli foi o 3º prédio construído em São Paulo. O primeiro foi o edifício Guinle. Tô falando para as pessoas que estão vendo a gente, se quiserem passear. Ele fica ali na rua direita, entre a Praça da Sé e a Casa de Francisca, ali no Largo da Misericórdia. Dá para ir no caminho para a Casa de Francisca, que é um lugar incrível de conhecer também. Lindo, Outro palacete completamente restaurado, então, que é assim, é o meu norte. Ele tem 7 andares. O segundo é o Sampaio Moreira, que está ali na Líbero Badaró e tem 14. Tá, e o terceiro é o Martinelli, que está lá nos 30 quase, né? Então ele era um monstro. E as pessoas morriam de medo dele cair. Elas não acreditavam que aquilo era possível. Então, naquela época, qualquer hora que você passasse no viaduto da Santa Efigênia ali... Imagina que não tinha nenhum daqueles prédios que tem lá. Foi inovador. E você conseguia ver o Martinelli ali do Santa Efigênia. Eles ficavam ali de plantão, vendo a construção subir, porque achavam que ia cair a qualquer momento. E não ousavam chegar muito perto, sabe? E lá já terminou ou ainda está passando por reforma? Que estavam fazendo já terminou, eles restauraram lá. E já está até aberto para o público. É possível visitar, inclusive, a casa do próprio Martinelli, que é lá no alto. Na cobertura, né? Que era o quanto mais enchiam o saco dele que ia cair, aí que ele cair, ficava você lá não em vai, cima, eu vou construir minha casa lá em cima, vocês vão ver. E a vista maravilhosa, 360 graus praticamente. Eu conheci uma pessoa que trabalhou lá em cima, uma secretaria da prefeitura de habitação. O prédio inteiro é ocupado por uma secretaria da prefeitura. E eu conheci uma pessoa que trabalhou lá em cima. A sala dela era lá na casa do Martinelli. Que legal, imagina. E aí ela falava assim, encontrei ela esses dias, ela falava assim, olha,
dava 6 horas ali, perto do pôr do sol, a gente parava de trabalhar, ia lá olhar. Aí uma outra amiga falava assim, aí você pegava o seu drink, ficava ali na sua Sunset Park. Ela falou assim, gente, imagina, se tivesse drink, eu tava lá até hoje. Porque é a vista mais bonita da cidade, né? Do lado que era o antigo Bradesco, né? Agora é Santander. Tem o Vale do Anhangabaú ali também, né? Tem bastante coisa legal por ali. Poxa, é formidável. Então, assim, as pessoas te encontram na rede social e aí faz uma agenda e vai fazendo a reserva. E aí a gente pode me chamar na DM que a gente pode organizar um passeio. Eu tenho alguns que tem catálogo, eu posso mandar. É que não é uma coisa que eu divulgo pra caramba, porque se começar a aparecer demais eu não consigo atender, sabe? Ô Lila, eu vou querer ter o prazer de ter essa oportunidade com você. É isso aí, vamos fazer. Fazer esse passeio. É o quê? É um sábado? Normalmente é um sábado ou um domingo por mês que eu faço. Que eu junto alguém com algum grupinho, assim. No domingo, dia 14, eu vou fazer do Mosteiro de São Bento. Vou começar na missa dos cantos gregorianos às 10 da manhã. Aí é com uma amiga que vem de fora, então a gente vai passear por ali. E vai terminar no passeio da Catedral da Sé, que é aquele que você sobe nas torres, vai na cripta. Sim. Eu já vi em mídia social, né, que tem esse acesso. Nossa, super então, bacana. Aí é isso, assim, eu sou a cicerone dos amigos que vêm para São Paulo e dos amigos que vêm para São Paulo. Liga para Lila, vai fazer um passeio no centro. Fazer esse passeio com você, Lila. Mas é algo que eu estou estruturando e que é uma coisa que eu quero investir, sabe? Não por nada, não para ficar rica fazendo isso, sabe? Algo prazeroso. Mas para fazer amigos, para trazer gente para o centro, para passear, para ver aquele lugar pelos olhos das outras pessoas também. Então, você também tem um roteiro do Teatro Municipal? Eu tenho vários roteiros, sabe? Mas nenhum deles, eu tenho poucos roteiros que estão estruturados em guia, porque eu vou montando para as pessoas de acordo com os interesses, sabe? Entendi. Outro dia eu fiz um com uma amiga que me encomendou um passeio para fazer ela e o pai dela no Dia dos Pais. Aí ela falou que o pai dela era uma pessoa super curiosa, assim, ele sabia muitas curiosidades do centro, e ela falou assim, ele só não sabe mais do que você, então eu vou juntar vocês dois e vocês vão trocar curiosidades nesses passeios. Aí eu montei um passeio todo baseado em curiosidades do centro de São Paulo. Que legal, hein, Lila? Aí a gente passou, inclusive, pelos restos mortais dos santos que tem espalhados pelas igrejas ali do centro. E aí foi, assim foi. Nossa, isso foi aprofundando aí. Bacana, aí tem as paradinhas para uns lugares certos para poder... para comer, para descansar. Tem um passeio que chama uma igreja, um museu e um bar. Tem um passeio que chama beber, rezar e andar. Aí, dependendo da temática, a gente monta. Que legal, Lila. Que bacana. Quanta história, quanta coisa bacana. E aí a gente volta pro começo, né? É daí que vem. Daí que vem. Eu conheci você como minha cliente, né? Como uma... Na minha menos usual de todas as skins, né? Que é a arquiteta, que eu só faço projeto para as minhas obras. Excelente, excelente. Poxa, bacana. E se tiver oportunidade, poder também conhecer o Palacete. Vamos lá, vai ser incrível ter vocês lá com a gente de novo. Vamos marcar esse encontro. Tudo é muito lento, sabe? Sim. Então, até conseguir o projeto, até fazer levantamento cadastral, até conseguir dinheiro mesmo, sabe? Sim, recursos, porque é isso, estamos nessa... Nossa, excelente. Nessa vibe. Nossa, então assim, além de retrofit, que você teve a sua fase... A retrofit é do meu marido, é a coisa do Alan. Do seu marido. Mas ele ainda faz isso, sim. Eles ainda tá na... Eles são uma das empresas que faz habitação, né? Que enquadra ali dentro daquela média de habitação social mais baixa, que tem aluguéis que famílias da classe média conseguem bancar, sabe? Então, eles estão numa empreitada de levar gente para morar no centro. Sim, eu cheguei a fazer algumas obras da revitalização do centro. Então, ou seja, a construtora me chamou, um dos prédios da época antigo ali na Avenida Ipiranga,
E aí com isso a gente fez um mapeamento acho que na época 16º andar, estava abandonado, né? Do 16º andar até o salão do térreo, tudo taco de peroba rosa. Nossa. E aí tinha, além de complemento e tudo mais, que eles fazem? Como cada pavimento tem não sei quantos metros quadrados, então eles fazem o quê? Vai dividindo e começa a fazer apartamentos. E esses apartamentos, então assim, num andar, dependendo, né, do layout, você consegue ter 10 unidades. É isso. E aí a gente foi fazendo, eles precisaram arrancar muitos tacos para passar conduíte, né, a parte de fiação, às vezes a parte hidráulica e tudo mais. Então foi um desafio, a gente começou de cima para baixo e foi fechando o andar. E com isso também teve salão. Então muitos tacos eles acabavam removendo, ficava no subsolo. A gente pegava aquele lote e fazia todo o processo de restauração. Olha só. A gente ficou meses lá. Então, tem muita gente séria fazendo isso, e aí eu acho muito legal, sabe? Essa coisa de... Porque no frigir dos ovos ali, o que eles fazem é pegar um prédio comercial que tá vazio ou subutilizado. Eles transformam em residencial, eles fazem todo um novo estudo de infraestrutura, porque água e energia é diferente, né? Para o uso comercial de água e energia é mais baixo, porque ninguém passa roupa, ninguém toma banho, né? Enfim. Então, precisa fazer essa readequação e transformam em habitação. O último que eu acabei fazendo um orçamento, mas aí teve concorrência, foi do Hotel Cambridge, ali na 9 de julho. Ah, legal. Lá também eles fizeram tudo uma moradia lá. Então, aí deu isso eu acho muito legal. Deu uma dorzinha no coração, porque aquela entrada charmosíssima que tinha tem coisa que assim, o né? O elevador ainda era de jacarandá, aquele super antigão, tudo foi tudo, né? E às vezes é isso, né? Às vezes o retrofit, ele não considera essas coisas, né? Eles estão pensando no dinheiro, no lucro imediato, e passam por cima, mas tem gente muito legal trabalhando com isso, e eles estão conseguindo levar bastante gente para morar no centro. Eu acho isso fundamental. Né? Aquilo que está abandonado. A minha crítica é que assim, né? Hoje existem muitas leis de incentivo para isso, para esse movimento de levar gente para morar no centro, mas na prática o que a gente vê acontecendo é muita gente comprando apartamento para virar Airbnb, sabe? E aí isso me deixa um pouco... O Copan, né, também pouco incomodada. Não acho que é um problema também ter Airbnb, mas acho que precisa alguém olhar para isso, assim, sabe? Porque a gente precisa de gente morando no centro. Não, assim, uma circulação de entra e sai, né? Pode ter turista, mas, assim, acho ótimo, mas assim, mas não é morador, né? Nem o turista vai se não tiver gente lá à noite, sabe? Certo. Então a gente precisa de gente morando no centro, porque com gente morando no centro vai ter movimento de comércio, tudo, né? Habitante. E é isso que vai trazer segurança para o lugar, para trazer também os turistas. Então eu acho que equalizando essa história, tendo bastante gente morando, acho que vai ter mais turista também. E aí, né? Então o meu medo é que a gente invista em Airbnb, eleve o preço da moradia e a gente não vai ter o morador e nem o turista, sabe? Então, tem que achar o ponto de equilíbrio aí. Tem que achar esse ponto de equilíbrio. Lila, poxa, você vê, olha, o papo tá tão gostoso, aqui diz que já estamos no final. A gente tem que ir embora, né? Você vê como nem assim, tão assim, gratificante, tão gostoso que a gente, quando vai ver, a gente já tá no final do podcast. Demos uma volta no mundo aqui também, né? Sim. Quantas informações, quanto conteúdo gostoso, né? Legal. Vocês que, assim, acompanham Piso Arte, cada podcast tem a sua essência, tem a sua característica, porque aqui é um canal que a gente troca ideias sobre restauração, assim, parte técnica, como também os arquitetos. Então é um canal totalmente aberto
para poder passar esses conhecimentos para os nossos, né, para o nosso público, para quem também é gestor de obra e tudo mais, que tem muitas vezes que são dicas valiosíssimas, insights que acabam te ajudando. E aqui, com certeza, acaba, né, a parte histórica, de você preservar o antigo, né, você misturar o elemento aquele da época com o moderno. Então isso é formidável, né? E valorizando cada vez o seu imóvel, né? Você conseguir... Acho que é aí que está a chave, né? Tudo tem que ser sustentável, inclusive a parte financeira. Sim. Então acho que esse é o ponto de equilíbrio ali. E falando aqui como alguém que já fez essa conta, até 40% ali, ó, de piso todo apodrecido, ainda vale restaurar. Teve um resultado super legal, né? Muito legal, foi conseguimos e também te dá, né, um super agradecimento aqui, porque não é sempre que a gente encontra fornecedores que compram, né, a briga junto com a gente, assim. É difícil, Lila, porque assim tem uma certa parte que não valorizam. Então eles assim, tem uma parte que está estragada, vamos arrancar tudo. E muitas vezes acaba colocando um piso frio, um porcelanato, tira aquela característica, né? E você também passando para a pessoa, poxa, a gente consegue restaurar tudo, mas acaba não tendo esse conceito. E muda de ideia. E aí depois fala, poxa, como poderia preservar um piso da década de 60, não é? O meu é da década de 60. Ou seja, a gente está falando de 60 anos quase, né? Mais ou menos, está chegando uns 60 anos aí, né? Então, um piso da época de 60 anos resgatado e valorizando o imóvel, porque a gente está falando o quê? Da região central. Então, quando você entra no imóvel antigo, você tem naquele piso lá da época, né? Imagina, você entra, a cena é a seguinte, né? Você entra num apartamento, num imóvel antigo, que você olha e fala assim, nossa, ele faz sentido, né? Porque ele tem esse azulejo aqui, que combina com esse piso aqui, que combina com essa estética que foi construída aqui. Ou você entra num apartamento que metade é uma estética antiga, mas de repente o piso é aquele que o cara fez para alugar e comprou a cerâmica mais barata que tinha, sabe? Então, imagina eu acho que vai na contramão, as pessoas, mesmo quem não tem esse olhar, percebe a diferença, né? E não é só uma diferença visual, uma diferença de conforto, de repente no inverno o piso de madeira não vai estar tão gelado quanto o piso frio, no verão ele também vai estar ele vai manter aquela temperatura mais fresquinha da casa, então é todo um... E ele nunca perde de moda, né? Pode passar décadas, anos, é temporal. Você conservando, então algo e também, como você comentou, tudo é muito assim em relação a custos, né? Então você parar e pensar, fazer um orçamento de você substituir um piso em vez de restaurar, nossa, é custo, mas também é recurso, né? Recurso. Porque nem é só custo, assim, eu podia ter trocado o piso, ia ficar o mesmo preço se eu tivesse feito com granilite. Mas e todo aquele taco que eu ia fazer com ele? Ia jogar fora, sabe? Recuperar. E quando foi feita a restauração, a gente usou material reciclável, igual. Então, assim, a gente preservou e algo que a gente já tinha foi o melhor dos mundos, né? Até porque se fosse uma madeira mais nova, com outro tipo de verniz, naquele Tetris que você fez ali, misturando tudo, ia ficar... ia dar pra ver, né? Porque mesmo sendo a mesma espécie de madeira, no caso lá, sua peroba rosa, se não for antigo, não tem um processo de oxidação. Então, mesmo sendo a mesma espécie, dá uma diferença gritante. Isso era só esse com o medo que eu tinha. Que você... Então, foi um dos seus medos de dar diferença, né? Foi. E quando fez a restauração, você não sabe aonde foi feito, o que era original, aquilo que foi eu sei porque eu vi o podre, né? Mas não dá pra dizer que eu vejo ali onde foi a emenda. Quem chega na tua casa não tem noção. É tudo igual, tudo padronizado.
Mas eu vou te mandar os vídeos e... É impactante, gente. Vai ficar chocada. É impactante porque... Vai me ver aqui com essa calma, mas... Eu acho que, olha, de 27 anos, estou indo pro 28º, que eu mexo com isso, né? Que eu tô na área de piso de madeira também. Ele vai falar que o meu foi o pior. Olha, vou te falar que o seu, eu acho que foi um dos... O seu e um do Copan. Tá que no foi, top 2 ali. Tá ali. E é gratificante. É demais, depois que a gente vê o resultado final. Mas você sabe que até hoje, assim, às vezes... eu tava falando quando eu cheguei aqui, né? Você perguntou dos gatinhos. Ah, sim. Tem aquela porta, janela que sai pro quintal, que juntava água e infiltrava ali. Eu não coloquei cortina até hoje, porque eles adoram ficar ali naquele piso de madeira, tem o tapete de crochê, eles passam o dia ali tomando sol. A manhã inteira eles ficam ali. E o sol chegou a fazer alguma coisinha no teu piso? Não, ainda não, porque eu também coloco o tapete ali, sabe? Onde eles gostam de ficar. Mas é isso, assim, eu também assumo isso, porque eu quero ter planta, eu quero ter vida em casa. Perfeito. Então, além da vista que você tem também, né? Mas você sabe que a Torre Bela Vista chegou ali em cima no meu andar, né? Acabou tirando eu passei por momentos de muito desespero, mas barulho, agora ruído, eles começaram... ruído sempre, né? Mas eu tinha medo de subir e tampar a minha vista, porque eu tenho a vista do grafite ali, sabe? Ah, tá. Eu vejo o grafite e a Catedral da Sé. Ah, então. Chegou no limite. Ainda e bem. vai ter um jardim vertical lá em cima. Legal. Então vai dar um... melhor dos mundos. Bacana. Lila, agradeço muito você estar aqui com a gente. Quem sabe a gente ter um próximo falando desse palacete. Vamos lá. Desses desafios aí e como vai ser tudo isso. Olha, eu te admiro de você ter toda essa, né, essa braveza, essa coragem de encarar esses desafios aí, Lila. Pois é, eu e o Alan estamos com essa empreitada. Acho que eu não encararia se fosse ele, se fosse sozinha, sabe? Se fosse sem ele. E ele também não, porque na hora a gente fica duvidando o que vai acontecer, mas na hora que é para acontecer, a gente fala, vamos. Os dois gostam da encrenca, sabe? Olha, os dois. Então vocês estão, assim, praticamente eternamente juntos. Em tudo. Pelos próximos 10 anos, pelo menos, aí, com essa encrenca do... Muito bem. Pessoal, vocês gostaram? Segue a Piso Arte, ative o sininho, não perca, que cada episódio é um diferente totalmente do outro, com assuntos assim que são imperdíveis. É isso aí, agradecemos a sua audiência. Até o próximo podcast. Muito obrigado. Lila, também agradecendo esse momento super gostoso aqui, com tanta informação boa, tanta coisa legal, e o pessoal poder também conhecer aí o seu trabalho, e poder passear no centro histórico, nos mínimos detalhes. É isso. Estão convidados a passear por lá comigo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Legal, muito bem, obrigado. Até a próxima, gente. Um grande abraço.